atenção, né? Porque os outros médicos já estavam estagnados ali, para eles era o que tinha, né? E o outro médico não, ele já chegou e ele já quis fazer algo, né? Ele já se interessou, ele já foi cuidar de verdade, né? Ele percebeu ali o outro. Então, isso me chamou muita atenção, né? E a questão de que eles estavam adormecidos e quando eles foram despertados da vida, eles queriam viver, né? E como aquele paciente, depois ele até se queixa, né? Que ele trouxeram a vida de volta e não deixaram ele sair e viver. E aí até o próprio médico aprendeu, né, como a Rosana falou com ele, que ele estava ali, mas não estava vivendo, né? Tinha coisas ali na frente dele que ele não estava percebendo na vida, como a paixãozinha ali pela enfermeira, né? Então, ele pôde aprender com o paciente, né? Ele que tinha a vida, entre aspas, não estava vivendo como o outro queria viver, né? Então, isso me chamou muita atenção. Verdade, né? Tem tantos pontos ali que a gente fica refletindo, né? E pensando. Assistir aquele filme, eu penso que seja um momento para nós, sim, sabe, assistir algumas vezes, porque a cada dia que a gente assiste, a gente tem um ponto para nós refletirmos. O quanto aquelas pessoas se sentiam e estavam aprisionadas, né? E não tinham autonomia para manifestar suas vontades, os seus desejos, institucionalizadas, vivendo em uma condição de segregação, de violência, né? Legal, Ana. Fernanda também? Professor, Oi. vê se ela está aí agora, professor. Não, A Leisiane não está, né, professor? Ela está entrando por aquele link que eu enviei no grupo? Eu acredito que sim. Peraí, eu vou falar novamente com ela, se é o mesmo link, né? Tem que ser o mesmo link, senão ela pode ir para outro lugar, né? Uhum. Oi, Fê. Oi, professor. Então, o que eu percebi, né, ficou muito marcante para mim no filme, é que antes da medicação tem que ser um humano com um humano. E eles despertaram pela medicação. Ele, no final, despertou pela humanização. Foi isso que eu percebi com relação ao filme, e isso é incrível, porque, que nem a Ana falou, ele tinha a vida, entre aspas, e nas mãos. Ele conseguiu trazer uma qualidade de vida ótima para os pacientes. Só que depois que ele percebeu que teve vários contras na medicação, ele percebeu que mesmo eles paralisados, eles tinham um significado para a vida, né? Que é o contato ser humano. Então, antes de uma medicação, precisa haver um contato humano com humano. Excelente. Esse ponto que você toca, ele também é muito importante, Fê. Porque, principalmente, pessoas em sofrimento psíquico, com transtornos mentais, há a conduta medicamentosa, a avaliação psiquiátrica e a conduta medicamentosa, né? Mas nenhum medicamento substitui o poder terapêutico da relação humana. Isso. Nenhum medicamento ele tem mais poder de cura do que o poder de uma relação humana autêntica entre duas pessoas, entre um profissional e um cliente. Uhum. E aquele filme mostra muito isso, né, do começo ao fim. E a vontade dele, né, professor, de ir atrás, de estudar, de querer aprender, né, aquilo que os pacientes estão sentindo, né, indo atrás do senhor, né, do outro médico que foi precursor, né, de todo o estudo com relação à doença que eles tinham, né, no ano, acho que de 1926, ele foi atrás, ele queria trazer uma melhor qualidade de vida para aqueles pacientes, trazer alegria para eles, né, trazer felicidade. Tanto que quando ele vai pro passeio, né, até uma cena bem engraçada, ele leva primeiro pro
um local onde ele gosta, aí ele pergunta, o que vocês gostam, né? Aí aparece na outra cena eles na danceteria. É muito engraçada essa cena, é muito legal. É uma qualidade de vida excepcional para eles, para os pacientes. Verdade. Eu gostaria muito, gente, muito que vocês pudessem conhecer as residências terapêuticas, viu, em Ribeirão Pires. Mas nesse momento a gente não pode, né? Eu tive o privilégio, eu entendo isso como um privilégio, de trabalhar lá por um tempo, e eu de vez em quando levava o pessoal para passear. Vinha até o Parque Celso Daniel em Santo André, Parque aquele Piranguinha. Nossa, que momento incrível! É, e é como você disse, Fê, a relação humana ela tem um poder que muitas vezes muitos profissionais desconsideram, mas ela é indispensável, né? Thalita, Bom dia, Pro, tudo bem? estou bem. Então tá bom. Pro, no filme teve assim uma coisa que eu percebi que foi no ato da contratação do médico, né? Eles estavam procurando um médico, mas eles não tinham muita exigência, né? Eles perguntaram assim para ele, no princípio ele não queria aceitar aquele trabalho, né? Porque, pelo que eu entendi, ele era um pesquisador, ele não tinha muita prática com paciente, com pessoas, né? E eu me recordo de uma cena em que o médico que está fazendo a entrevista fala assim, mas você sabe pelo menos medir o pulso? E me chamou a atenção, né? Porque para aqueles médicos, qualquer médico que soubesse fazer o mínimo para eles servia. E aí o que acontece? Ele começa a trabalhar com aquelas pessoas, né? Os enfermeiros, só a enfermeira lá que ficava mais próxima dele, que tinha uma atitude diferente. Os outros ficavam no telefone, ficavam fazendo outras atividades. E eu lembro que teve uma cena em que ele tá passando ali onde ficavam esses pacientes dele. E, rapaz, um enfermeiro que tinha homem, fala assim para ele, fala assim, vamos no jardim. Ele fala assim, por que jardim? Aí ele responde assim para ele, porque eles são como plantas, né? A gente só dá comida e água, né? Tipo, só rega. E aí tem outra cena em que ele chega em casa, né, o doutor, e ele abre a geladeira dele e você vê que ele tem uma paixão pelas plantas, né? Ele estuda as plantas, ele tem lá as plantinhas dele. Então eu acho que quando a gente pensa nessa frase do jardim, na forma como aquele enfermeiro via ali aqueles pacientes, e pensa no amor dele pelas plantas, no estudo dele pelas plantas, a gente consegue entender a sensibilidade do olhar que ele teve de cuidado, né? Porque para ele as plantinhas eram importantes. Então eu acho que a partir desse momento ele começou a ver, a pensar em algo mais para eles, né? Então eu acho que tem uma analogia que o filme quis mostrar aí para gente das plantinhas serem regadas, porque nós somos como plantas, né? Nós precisamos ser regados nas relações pessoais, e eu entendi dessa forma também, né? Fora todas as outras coisas que as colegas colocaram. Legal, muito bacana essa analogia, né? Muito bacana, viu? Gente, olha só, vocês estão, a Thalita um pouquinho mais, mas também logo, agora vocês estão com o pé já na prática profissional, né? Finalzinho, reta final. Graças a Deus. Graças a Deus, né, Fê? Quando a gente fala de clínica ampliada e saúde mental, essas discussões, eu peço que vocês não se esqueçam delas. Porque falar em clínica ampliada é justamente trazer para a nossa prática profissional uma concepção que vai muito além de uma prática profissional centrada
em métodos, técnicas, teorias, que são importantíssimas, que são indispensáveis, mas que precisam ser mescladas por humanização, que precisam ser mescladas com sensibilidade, com amor, para que a gente não fique como muitos profissionais que são retratados ali naquele filme, né? Mas para que a gente possa ampliar os nossos olhares, ampliar a nossa prática. É isso. Mais alguém quer falar mais alguma coisa? Ô, Pro, quando o senhor fala de ampliar a prática, né? O filme mostra esse médico ampliando a prática, né? Porque ele foi ampliando algo que ele nunca tinha feito, né? Ele era um pesquisador e ele foi percebendo de outra forma. Eu acredito que pelo fato dele ser pesquisador, ele tinha aquela questão da observação bem forte nele. Eu acho que a gente tem que entender que a observação das pessoas, observar as pessoas, observar o ambiente, eu acho que é o que nos torna mais humanos para lidar, né? Porque ele conseguiu ter aquela observação em cada um, ele não olhou o todo, né? Ele passou a observar cada um como um ser único e começou a perceber o que cada um gostava. Tanto é que tem várias cenas, né? Que ele começa meio que a testar os pacientes. Tem o da TV, que ele vê como ele gosta mais da TV, tem o da bola, ele começa a fazer pequenos testes em cada um, para ver qual que era a necessidade, ou de repente a habilidade daquela pessoa, e aí ele foi montando, né, aquele tratamento, pensando em cada um, porque quando ele mostrava a balança medindo a L-Dopa, eu percebi assim que era um tratamento individual, mesmo que eles estivessem em grupo. Então ele tinha aquele olhar bem humanizado para cada um deles. Ele chamava pelo nome desde o início, né, da entrada dele no hospital. Então eu percebi assim que ele tinha já essa questão humana dentro dele, né? E ele passava isso de uma forma tão bonita que no meio do filme, quando ele começa a fazer todos os procedimentos, os outros enfermeiros já tinham sido contagiados por essa maneira dele, né? Isso é maravilhoso. Ele contaminou, né, a humanização nos outros, e eu acho que isso, assim, foi fora de série. E eu não sei se o senhor lembra, mas o senhor levou a minha turma lá em Ribeirão Pires. Eu fui uma das pessoas que visitou lá os CAPs. Foi muito legal. Eu lembro sim, com certeza. Sabe, Thalita, Ana, Fernanda, Gil, Patrícia, Rosana, Silvana, falar de humanização talvez pode parecer óbvio, né, por sermos seres humanos. Mas nós somos muito facilmente institucionalizados, coisificados. Nós desempenhamos muito facilmente os nossos papéis, deixamos de lado os aspectos humanos em nossas atividades. Faça, né, dentro do possível, dentro também do seu desejo, um processo de autoavaliação, de reflexão, o quanto você e eu, muitas vezes, deixamos de ser humanos para cumprir papéis. Quando falamos de clínica ampliada, dessa disciplina, a Thalita está lembrando desse olhar que aquele médico tinha. Puxa, dentro daquele hospital já existiam regras, normas, protocolos estabelecidos, métodos de tratamento, mas ele entrou com um olhar ampliado, que foi além de tudo aquilo que já estava posto. E aqui está um exercício, ou talvez um dos maiores exercícios, quando a gente fala de clínica ampliada,
e saúde mental, porque você vai ser inserida em instituições que já possuem protocolos, métodos, propostas de tratamento. E depois de pouquíssimo tempo, você estará institucionalizada e todos aqueles protocolos e métodos começarão a fazer parte da sua prática e talvez a sua atividade seja cumprir o seu papel profissional ali naquele lugar. Eu não falo de clínica ampliada como uma quebra de normas, como uma quebra de protocolos, está bem? Eu falo de clínica ampliada com um olhar além daquilo que está posto, com um olhar em princípio humanizado e depois além daquilo que está posto, daquilo que está estabelecido, normatizado, padronizado, que foi o que aquele médico fez e que o filme nos apresenta de forma brilhante. Não se esqueçam disso, tá? Ana, quer falar algo? Não. Ah, que a mãozinha estava aparecendo aqui ainda. Ah, eu acho que foi da outra hora, eu vou abaixar. Não tem problema. Giovanildes. Então, eu percebi assim que o filme faz a gente dar mais valor à vida, inclusive eles, as coisas simples da vida. Eles falam assim, a vida nos foi dada e depois foi tirada. E quando eles despertaram, ele falou, alguns falaram assim, agora eu posso ir no banheiro sozinho. Igual nós agora, estamos presos em casa e tem coisas tão simples que a gente tem vontade de fazer e não pode. Dar um abraço a alguém lá fora. E aí, quando a gente voltar, como se fosse despertar, né? Aí acho que vai dar valor a essas coisas que deixamos de fazer antes. Ah, Gil, eu espero que sim, viu? Mas corremos um grande risco de depois que voltar, num primeiro momento, né, darmos grande valor e depois, quando isso começar a se tornar repetitivo, perder o valor novamente. Mas eu espero que isso não aconteça, viu? Patrícia, Silvana, querem falar algo? Ou não? Bom, eu gostaria de falar, né, professor, porque, assim, o que eu percebi diante de tudo, as meninas comentaram também, pelo que as meninas comentaram, e o que me trouxe muito, assim, foi que nós devemos amar a profissão a qual escolhemos, né, e, e desempenhar o melhor possível de nós nessa profissão, né? Porque ele foi se inteirando cada vez mais, ele foi se inteirando cada vez mais, né? E com a melhora do Leonard, ele teve assim, ele teve um grande incentivo de continuar, né? A trabalhar naquilo ali, a ir a fundo pelos outros pacientes. Então, eu vejo que na nossa profissão, né, além de gostar, de amar a profissão, você tem que estar com o olhar voltado para o outro, né, em termos de percepção, de audição, né, de tudo, na verdade, que são coisas simples, né, coisas simples, mas que nós devemos usar constantemente, né? Não só na nossa profissão, porque a nossa profissão, professor, ela vem nos despertar, na verdade, né? Nos despertar para olhar para o outro, não só para nós mesmos. E hoje em dia nós estamos muito voltados a nós, nossa família, nossa casa, e às vezes, de muitas das vezes eu vejo que tem pessoas que nem para os da família conseguem olhar, de tantas ocupações que tem no dia a dia, né? E eu percebi muito isso. Verdade, Sil. Verdade. Então, temos tantas coisas para fazer. Verdade. Thalita,
Quer falar algo? Sim, quando a Silvana fala, né, de que às vezes a gente não percebe o próprio por causa das coisas para fazer, eu me recordei daquele personagem que quando ele desperta, aquele da televisão, né? Quando ele desperta, ele fala, né, que ele tem lá a família, mas os filhos não ligam para ele. Ele se intitula que está abandonado, né? Aí, durante o despertar dele, a família, eles procuram, né? Os enfermeiros, acho que mostra essa cena, os enfermeiros começam a buscar pelos parentes deles, eles começam a receber visita. E logo depois, quando eles já estão novamente naquela situação mais adormecida, eles estão ali com os parentes, né? Aparece um rapaz com um bebezinho ali, mexendo no rosto daquele senhor. Então a gente vê que o despertar, apesar deles voltarem a estar ali meio adormecidos, ele não terminou, né? Eles entenderam que eles estavam ali e que eles podiam sentir, perceber e receber aquele carinho, né? E eu acho que essa cena daquele bebê mexendo ali nele, que deveria ser o netinho, retrata muito bem isso que a Silvana falou, né? De dar atenção, às vezes, para o próprio membro da família, né? Porque a maioria estava lá meio abandonado mesmo. E olha, isso que a gente discute e conversa aqui em Clínica Ampliada de Saúde Mental é importante para todos nós. Se você for trabalhar como psicólogo numa clínica particular ou na sua própria clínica, falar de clínica ampliada, de uma visão, de um olhar mais cuidadoso, humanizado e integral à pessoa, é importante demais. Porém, se você for para o serviço público, atenção, se você for para o serviço público, eu espero muito que você se lembre dessas nossas conversas e dessas nossas discussões. Porque você vai encontrar grandes, excelentes profissionais, mas você também vai encontrar aqueles que estão institucionalizados por muitas questões. E você vai correr o risco de se institucionalizar, de se coisificar. Mas eu espero que você se lembre muito dessas nossas conversas, de tudo que você tem captado e buscado para o seu desenvolvimento, para que a sua prática seja humanizada, para que você olhe as pessoas como pessoas, não como uma doença, não como um diagnóstico, não como um paciente, mas olhe as pessoas como pessoas. Que você saiba exatamente o que está fazendo, com competência técnica, com embasamento teórico e científico, mas que você olhe as pessoas como pessoas. Esse é um grande passo. E nesse ponto está aí a centralidade dessa disciplina nossa, Clínica Ampliada de Saúde Mental. Nós vimos aí os relatos, os depoimentos da Cris, lembram? E se ela não, uma pessoa competente, técnica, teórica, cientificamente, mas essa competência técnica não valeria de nada se não fosse a sua humanidade na relação com o Leandro, lembram? Da observação, do cuidado, da atenção, da sensibilidade, ali o tempo todo no convívio e no contato. Oi? Nem fale, professor, dela ir lá na tribo do Ato de sensibilidade. Esse é para a gente refletir, né? Como que a gente vai desenvolver nossa prática. E assim, gente, é claro que vale a reflexão também, né? A gente possa olhar como que a gente tem desempenhado os nossos papéis hoje, né? Porque além de psicóloga, nós somos mãe, esposa, pai, tio, sobrinho, filho, né? Desempenhamos muitos outros papéis, né? Bom,
Patrícia, quer falar algo? Não? Tá tranquila? Então, professor, eu até entrei um pouco atrasada, né? Tive uns probleminhas. Então, Aham. desculpa falar alguma coisa repetida que alguma colega já Imagina, fica tranquila. sobre o filme, mas a primeira coisa assim que me chamou a atenção logo no começo do filme, né, é quando foi falado que ali era chamado de jardim, que eles só davam comida e água, né? E como ele conseguiu mudar toda aquela visão, né, contaminar os outros, como a colega disse, que eu peguei o finalzinho. Então foi muito interessante esse olhar É, dele. e assim, ó, legal, Patrícia, você trazer isso novamente, porque você vai encontrar e você vai lembrar disso que eu tô falando, pessoas que vão falar para você, não, imagina, deixa isso para lá. Gente, não adianta fazer nada, não, nem vai perder seu tempo. Você está fazendo assim porque você é novinha, porque você se formou agora. Você vai encontrar profissionais é, institucionalizados que te falarão isso, viu? Mas não se deixe ser levada por essas falas, viu? Você está me ouvindo? Oi? Você consegue me ouvir? Eu estou ouvindo. Pro, tá ruim. Maria José, quer falar alguma coisa? Sim. Ah, ufa, Então fala, mulher. é porque tá tudo louco aqui, professor, nessas aulas, mas assim, ó, que bom que você tá pelo menos me ouvindo. E acho que todo mundo. Bom dia, quero pedir desculpas aí pelas essas coisas técnicas que vão acontecendo, eu não estou conseguindo me lugar no horário adequado. Eu queria tanto ouvir o depoimento de cada uma, e eu sei que eu já perdi bastante coisa boa. E assim como a Patrícia falou, vou repetir, se eu repetir alguma coisa, me perdoe, porque eu não estava presente. Mas o filme que me chamou a atenção, professor, foi já de início, aquele homem dizer que trabalhava com minhocas. E quem vai dar ouvido a quem já trabalhou com minhocas? Embora ele trouxe ali uma informação científica valiosa de determinada pesquisa na minhoca. Mas quem que vai dar ouvido? Geralmente a gente diz assim, caramba, são doidos, isso aqui é um negócio de pessoas, não é de minhoca, isso aqui é um veterinário, sei lá, clínica veterinária. De imediato é assim que a gente pensa, geralmente. Não vou generalizar, eu acho que eu pensaria assim. E ali, entre aqueles da reunião, alguém deu ouvido a uma pessoa que já tinha trabalhado somente com minhocas. Não fez já um juízo de valor daquela pessoa. Não tornou incapaz. Já pensou se aquele homem tem desistido na hora que o homem falou que trabalhava com minhocas? E ele disse, a vaga é sua. Você sabe aprender a fazer um curativo, alguma coisa assim, uma estrutura, tal. Fala lá alguma coisa. Ele disse, sim. Então a vaga é sua. Essa abertura da gente dar a chance para o outro que aparentemente não vai nos atender, porque às vezes nos causa uma surpresa, né? E geralmente a gente já ajuda mesmo, e eu fiquei pensando assim, né? O trabalho daquele moço é muito parecido com aquele outro filme que nós assistimos, né? Que é com a Glória Pires, acho que é a Rosa, alguma coisa assim. Que é no manicômio também, e ela transforma aquele lugar, embora no final o resultado ali foi mais positivo. E nesse eu fiquei assim, pensando se aquele homem tivesse dado a chance, nada daquilo tinha acontecido. Aí vem a questão do jardim, né? Tá tudo certo, é o jardim, vamos dar comida e água, pronto. Eu fiquei pensando, será que um dia eu vou conseguir desafiar desse jeito? Fiquei me perguntando, e se eu chegar no local, eu vou conseguir me ambientar com o que já está, ou eu vou ter coragem de tentar a cúpula, mexer ali naquele sistema, era mexer com a cúpula. Nunca vou ter coragem de mexer com a cúpula.
para o bem-estar de alguns que não têm voz, eu fiquei me perguntando se eu seria capaz. E o senhor que falou outra coisa, para a gente lembrar disso, dessas conversas, e ver exatamente de encontro, porque eu estava pensando para a gente amanhã ou depois não esquecer desses filmes e dessas conversas e desses relatos que nossos colegas estão trazendo. Isso é um desafio para todos nós, né? Sim. Será que nós vamos ter disposição para ampliar a nossa visão diante de sistemas que já estão lá há tanto tempo? E prontinho, prontinho, dando certo, gerando dinheiro. E aquela gente ficando boa, professor, era um movimento fechado. Uhum. Se não fosse fechar, mas pelo menos não ia ter o mesmo movimento de dinheiro. Vamos dizer assim, que ali não ficou bem claro se era instituição particular ou do governo, assim, nem envolveu determinado assunto. Mas vamos dizer que fosse instituição do governo. À medida que as pessoas fossem melhorando um pouquinho, já era um paciente que ia para casa e era um valor que deixava de entrar. Uhum. Isso é uma boa pergunta. Como que nós vamos reagir diante desses desafios, né? Sim. Bom, gente, é isso. É isso aí. Bom, eu peço que vocês... Sim, Fê? Eu posso tentar responder essa pergunta? Qual seria esse desafio? Claro, por favor. Ser nós mesmos? É uma boa resposta, né, Fê? A gente só precisa tomar cuidado para não nos institucionalizarmos, né? Sim, sim. Verdade. Precisamos pensar muito nisso tudo, né? Bom, gente, é isso aí. Agradeço a todas, né, que participaram, que se envolveram, que assistiram e refletiram, tá? A ideia de assistir o filme é refletir, pensar a nossa prática profissional, tá? Como que nós vamos desenvolvê-la, como que nós vamos ampliar a nossa prática a partir de um olhar humanizado. Tá bom? Obrigado. Depois eu lanço esses pontos correspondentes aí à nossa atividade, tá? Professor, posso colocar aqui é referente à fala da Silvana? Que eu achei muito importante o que a Silvana trouxe. A questão de eu observar quem está lá na frente e eu não observo quem está do meu lado. Então, a gente também tem que tomar esse cuidado, porque às vezes eu estou tão preocupada talvez até seja boa a ideia, em ajudar, em correr, em socorrer e tal, e tem alguém do meu lado pedindo socorro, e às vezes é uma coisa que eu isso é bobo. E eu pulo aquilo e vou atrás daquele outro. E tem alguém, às vezes, do meu lado. E acho legal parar, assim, para fazer essa observação assim primeiro. Quem está do meu lado? Quem está precisando? Né? Mas é só isso é muito simples. O outro ali está com uma necessidade muito maior. Como que eu vou comparar essa necessidade? São necessidades diferentes e necessariamente maior. E, geralmente a gente traz esse pré-julgamento. Esse está precisando menos do que aquele. A gente já faz uma avaliação, professor. É automático, eu acho, né? Assim, pelo que eu estou vendo, isso aqui precisa mais. A gente nem vai lá ver direito, e realmente o que a gente está vendo é o que realmente está se passando.
Ali tem gente precisando de um carro-pipa naquela região. Matozinho do meu lado tem gente precisando de um copo d'água, um copo. Eu não posso achar que aquela região que está precisando de carro-pipa tem uma necessidade maior do que alguém está com sede. São duas necessidades, assim, entendeu? Uhum. É isso aí. Deixa eu pensar em quem está por perto também, que a gente às vezes não pensa. Verdade. Verdade. Bom, gente, vamos. Agradeço vocês, que vocês continuem pensando, tá bom? Refletindo aí sobre o que a gente tem conversado. Já estou lançando os 1000 pontos, tá? E aí vamos para o nosso conteúdo aqui de hoje. Semana passada, vocês lembram que nós falamos sobre direitos humanos e saúde mental. A gente esteve aqui com a Cris, né? Cristiane, que é assistente social da saúde mental de em Ribeirão Pires. E hoje nós precisamos conversar sobre o SUS. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Deixa eu ver se vocês conseguem visualizar. Eu estou pelo celular, lembram? Estão visualizando minha tela aí já? Sim, eu estou. Sim, está escrito PDF, normal. Isso, mas eu vou ter que abrir novamente. Peraí. Sim. Estou vendo pela tela do celular, né? E como foi, Fê? Tela do celular, né? Isso, eu vou fazer aqui pela tela do celular. Vai dar Aí. certo. Vai dar certo, vai dar certo. Não sei o que aconteceu com o meu computador, que no início eu estava lá e o pessoal estava sem som. Esse material eu postei no AVA também. Quem está com acesso, se quiser baixar lá depois, né? Qual encontro que é, professor? É o encontro 5. Ah, tá. Eu tô achando, gente, não sei, o que vocês acham? Eu tô achando que para manusear o Teams pelo celular parece que é mais fácil que pelo computador. Não sei. Sim, quando eu comecei a usar pelo celular, nunca mais eu fui pelo computador. Parece que ele é mais Também. Mais rápido. Particularmente, Parece que é mais rápido. Parece que é mais rápido, né? É, não trava nada. É bem mais Não sei se fácil. é mais fácil, né, Ana? Ah, eu gosto. Fora a preguiça de pegar o notebook, eu entro pelo celular tão rápido, prático. Então, porque as aulas, esse semestre estou dando aula todos os dias e eu sempre uso o computador, mas parece que pelo celular ele gira mais rápido, é mais prático, né? É, eu acho. Começar a usar o celular, viu? Bom, estão vendo aí minha tela? O sistema de saúde no Brasil? Sim. Sim. Ótimo. Sim. Ótimo, vamos lá. Mãozinhas, legal. Não. Hã? Não estão vendo? Não, professor, não estou vendo. Eu tô. Eu não estou vendo. Um monte de mão, gente. Eu não. E aí? Eu estou Eu vendo. tô vendo. Também. Eu, a Apareceu. Paula. Elisiane, gente, o que aconteceu com a Elisiane? A Leisiane, professor, não conseguiu entrar. Ué? Todo E mundo assim, não conseguiu, ela não conseguiu? Ela O que será que não aconteceu?
Não aparecia nem ela aqui para ingressar, entendeu? Lá para ela aparecia, mas aqui não. E ela estava entrando por aquele link que eu enviei? Sim. Ué? Será? Bom, depois a gente tenta Ela tá até compartilhar com ela. triste Agora lá. deu uma falha aí na voz, hein? Essas falhas é por conta da conexão, né? Bom, tranquiliza ela, por favor. Tá, Silvana? O professor tá cortando. Acredito que deve ser a mas- Cortou a fala, né? Professor, A Silvana Pode ter também. conexão. Oi, professor. Tranquiliza Professor. a Liliane lá, tá bom? Ah, tá ok. Então tá. Fernanda, tá perguntando alguma coisa? Não? Então vamos lá. Estão me ouvindo ainda, né? Tá travando um pouco, mas dá para ouvir. Deve ser a conexão que ficou fraquinha. Peraí. eu faço outro filme para semana que vem também. Oi? Faça outro filme para semana que vem. Acho que a gente já perde muito desses filmes. A gente vai ter outro filme, certeza. Peraí, deixa eu só... Deixa eu tentar melhorar a minha conexão aqui. Ver se melhorou aí. Melhorou, né? Mais ou menos. Melhorou. Fala mais um pouco para a gente ter certeza. Não, é sério Bom. mesmo que eu tô falando. Né? Bom, eu acredito Melhorou? que... Melhorou, não? Não, continua cortando. Peraí. Aguentem um minutinho aí. Peraí, não saiam daí. Gente, melhorou um pouquinho? Vê aí. Como que tá? Só melhorou a conexão? Tá chiando? Não, professor, volta para antes, estava melhor antes. Tá ruim ainda, Ainda né? tá estranho. Ai. Peraí. Vamos tentar resolver. Talvez agora volta. Não, vai voltar. Vai dar certo. Não se preocupem, não. Aí, melhorou, professor. Melhorou? Aham. Ué, será que é por conta do compartilhamento de tela? Vamos ver. Agora tá bom mesmo, até a voz. Tá bom. Agora já começou a chiar. E aí, tá tudo certo ainda? Travou, acho que é pelo compartilhamento mesmo da tela. Talvez seja a conexão da internet, pode ficar mais pesado, né? E aí dá uma travadinha.
Será isso, Ana? Não, Ser, tá né? melhorando, mas Hã? continua. Tá melhorando, mas continua cortando um pouco. Aí, ó. E agora? Agora Tá melhora. bom. Eita, eu queria tanto que vocês vissem aqui. Peraí. Bom, gente, vamos lá. Deixa eu bater um papo com vocês aqui sem compartilhar a tela, pode ser? Aí depois a gente, se melhorar aqui a Pode. conexão, eu passo para vocês esse. Aliás, o material já está disponível, mas aí eu passo para vocês esse. Eu tento compartilhar aqui assim que eu verificar que melhorou um pouco, tá bom? Hoje a gente precisa conversar Tá bom. sobre o sistema de saúde no Brasil. É o chamado SUS. Todos conhecem, já utilizaram o SUS? Sim, Já, né? Sim, Sim. já Ótimo, utilizei. legal. Vocês têm experiências boas ou ruins sobre o SUS? Ah, não vai dar não, viu? Acho que vai as ter duas. As duas, Sil? As duas, professor. que tá cortando Uhum. muito. Sim, Eu fecho com a Silvana, as duas experiências, boas e ruins. As ruins na hora que a gente não é atendido, as necessidades, o tempo, o sofrimento. E as boas porque tem profissionais competentes e também por ele existir, porque se a gente for ver, não são todos os países que têm atendimento médico gratuito, né? Verdade, a gente tem, né, relatos aí de experiências que são positivas, relatos de experiências que são negativas, e essas experiências que são negativas, as que são negativas, vocês, olhando assim com um pouquinho mais de atenção e calma agora, vocês atribuem a quê? Lembrando das experiências negativas, vocês atribuem a quê o motivo dessas experiências? bom, assim, professor, no meu caso, porque às vezes o profissional que vai atender você, ele tem uma má vontade. Profissional, Sil? Sim, sim, porque às vezes, professor, era coisa simples, né, que aquele devido profissional não dava conta. Passava para outro, o outro agilizava e a coisa fluía. Mais alguém quer falar alguma coisa? Lembrando aí das experiências negativas? Professor, Concordam com a Silvana? Não? O que vocês acham? é que a minha tela hoje tá só com número, não tem a mãozinha. Não sei o que aconteceu, eu não sei. O professor está me ouvindo? Tô, Mari, diga aí. Acompanha, vamos lá. Não, eu concordo sim com a Silvana, professor. Eu confesso que eu já me apresento com medo. Eu já vou me tremendo todinha. Porque ali você dá um bom dia e aquelas pessoas às vezes nem te respondem o bom dia. E minha primeira experiência, assim, não vou aqui contar casos, mas foi quando eu fui ganhar o meu filho. Eu estava ali morrendo de dor e a recepcionista conversando uma com a outra. E eu ali na frente dela, pedindo, com vontade de pedir para ela agilizar a minha ficha e eu com medo. A medida que eu pedisse, ela fazer de propósito. É mais ou menos assim que funciona, né? E às vezes quando você pede, assim, não é só você que está precisando, mas aí fala de uma forma tão ríspida que eu particularmente já vou com medo. Então eu vou com toda educação, peço licença, falo assim o mais baixo possível, assim,
para não deixar aquela pessoa, com medo de deixar aquela pessoa irritada e ela propositalmente me atender pior. Né? Uhum. As questões são levadas em conta como financeira, ok, que isso é uma realidade no nosso país, mas se houvesse aí um trabalho, talvez diário ou semanal, não sei, de repente aquelas pessoas ali, professor, também já criaram resistências, mediante a outras que chegam lá também, achando que a dor dela é muito maior do que a do outro. Nem estou dizendo que não é, cada um sabe o que é. Mas querendo pular, passar na frente e tal. E às vezes aquela pessoa precisou se posicionar de forma dura. E quem chega na frente dela, acho que ela pensa que vai tentar passar também. E de repente criou essa resistência. Não sei, não sei. Tá bom. Isso, tá ótimo. Vamos lá. Gente, pensando nas experiências negativas que vocês tiveram com o SUS, com o Sistema Único de Saúde no Brasil, todos concordam que talvez um principal motivo seja o fator humano, as pessoas? Alguém tem algum outro ponto de vista para compartilhar? Professor? Oi? Oi, professor. Eu acredito que as pessoas também dentro do SUS estão sobrecarregadas. Nós temos que entender o lado delas também, ainda mais agora que estamos enfrentando uma pandemia. Eu vejo, claro que não é merecendo o que as meninas falaram, também está correto, mas nós temos que ver o lado ser humano do profissional que está lá, está tentando fazer o melhor dele e está sobrecarregado por isso. É o meu ponto de vista. Não, eu entendo. Sim, Fê, com certeza. Eu só estou chamando a atenção de vocês para a gente refletir um pouco sobre o nosso sistema de saúde no Brasil, não no sentido de crítica ou de julgamento às pessoas que lá atuam, mas no sentido de nós pensarmos um pouquinho em como é o sistema de saúde no nosso país. Professor, só completando, eu também encontrei seres humanos maravilhosos, viu, no meio disso tudo. Pessoas que me atenderam de forma que assim, eu falo, caramba, será que essa pessoa está falando desse jeito comigo mesmo? Será que é comigo mesmo? E assim, não só para mim, como para o meu filho, encontrei assim, seres humanos fantásticos que realmente tomou minha dificuldade para ela e disse, não, nós vamos resolver. Você só sai daqui quando resolver. Isso. Tem pessoas que muitas vezes dificultam, tem pessoas que muitas vezes se dedicam muito e pessoas que contribuem para experiências negativas e pessoas que contribuem para experiências positivas, né? E eu fiz essa pergunta para vocês, para que vocês pensem junto comigo aqui sobre o sistema de saúde no Brasil e sobre a importância de como você vai desempenhar o seu papel profissional, ser humanizado ou não, quando você estiver lá. Eita. Deixa eu ver. Pessoal, tá me ouvindo? Estão me ouvindo? Vamos sim, professor. O senhor me permite uma colocação? Caiu, voltou, peraí. Oi, Rosana, você levantou a mão? Sim, professor, eu queria fazer uma colocação. A aula de hoje, a gente já sobre o filme agora do SUS, falando muito de humanização, né? Eu queria colocar aqui que a humanização você tem que treinar também. E não só quando você se formar e ser um profissional. No seu dia a dia e principalmente com os colegas de sala de aula, né? Porque ali tem pessoas de todas as maneiras, de todas as personalidades, de todos os perfis, e eu acho que é um laboratório muito bom a sala de aula, né? Para a gente treinar a humanização. Entender o outro, respeitar o outro, porque não é só quando estivermos formados dentro de um emprego, ali a gente vai aplicar. Ele não brota sozinho, essa humanização. É treino.
Verdade. Gente, eu vou tentar compartilhar mais uma vez aqui a tela, tá bom? Para ver se a gente consegue, ok? Se nós não conseguirmos, última tentativa, tá? Aí a gente vai sem o compartilhamento de tela mesmo, tá bom? Pode ser? Pode. Sim, Vamos tentar mais uma vez aqui, né? Vamos ver. Aí, apareceu? sim, Vamos sim, ver se a gente consegue, né? Legal, vamos lá. Bom, o sistema de saúde no Brasil. O Sistema Único de Saúde no Brasil, chamado SUS, que nós conhecemos, ele foi proposto por nossa Constituição lá no ano de 1988, foi chamado de SUS, e assim é conhecido, e a Constituição Federal estabeleceu, legalmente falando, que é dever do Estado proporcionar saúde. E vamos entender Estado considerando a União, governo federal, os estados federativos, o Distrito Federal e os municípios. Dentro do que chamamos de Sistema Único de Saúde, nós temos todas as políticas de saúde no nosso país, as leis sobre a previdência, as políticas de previdência e sobre assistência social estão dentro do Sistema Único de Saúde. Nós temos o SUAS também, que é o Sistema Único de Assistência Social, está aí dentro desse guarda-chuva gigantesco, que é o SUS. As bases legais do SUS. Não precisem se preocupar em decorar essas leis, tá bom? Mas se você é importante, né, para a gente compreender como que se estrutura o nosso sistema único de saúde no país. Se você for prestar um concurso depois para psicóloga de algum município, psicóloga de CAPES, UBS, enfim, de alguma prefeitura, ou mesmo do Estado, é muito provável que você se depare com questões sobre a estrutura do SUS. E é muito provável também que você seja questionada sobre essas duas principais leis que normatizam o Sistema Único de Saúde no nosso país. A primeira delas é a 8.080, que é a Lei Orgânica da Saúde, foi sancionada em 1990, e essa Lei 8.080 criou o SUS. Ela que dispõe sobre as condições de promoção, de proteção à saúde, de recuperação à saúde, ela que dispõe sobre a organização do SUS, ela que explica como que vai ser o funcionamento dos serviços no SUS, ela que dá todos esses princípios e diretrizes. Tá bom? Lei 8.080. Não precisa decorar, tá bom? Mas se você for fazer um concurso, lembre-se dessas leis que são importantes aí para o processo seletivo. A outra lei, que também é importante, lá de 1990, é a 8.142. Ela foi sancionada em dezembro, e essa lei ela é importantíssima no funcionamento do SUS, porque ela dispõe sobre a participação da comunidade, das pessoas, da população, na gestão do SUS. E é essa lei também que vai tratar e instituir os conselhos de saúde. Conselho
Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, os conselhos municipais de secretários de saúde, tá bom? Lei 8.080 e a Lei 8.142. Tudo bem, gente, até aqui? Tudo bem. Tudo bem. Ok. Tudo. Se minha voz aí, se a minha voz falhar, me avisem, por gentileza, tá? Bom, esse material está disponibilizado, está lá no AVA, eu compartilho com vocês também, para a nossa prova, né, que é o menos importante, o mais importante é você compreender essa estrutura toda, mas para a nossa prova, não se preocupem com as leis, mas se você pretende prestar um concurso depois, como eu disse, faça suas anotações, tá, desses tópicos aqui principais que nós estamos conversando hoje. Esse conteúdo vai te ajudar muito nesse processo seletivo. Bom, para a clínica ampliada, por que estamos estudando o SUS para a disciplina? Porque precisamos compreender como que é a estrutura do sistema de saúde no nosso país. Lembram que nós conversamos até aqui sobre uma estrutura manicomial, uma estrutura que segrega, que violenta. Puxa, mas como que é a estrutura de saúde no nosso país, né? Por isso estudamos aqui o SUS. Quais são as características do nosso sistema único de saúde? Primeiro, atender a todos, todas as pessoas no território nacional podem e serão atendidas por esse sistema de saúde. Segundo, atender de maneira integral, pensando e olhando para o indivíduo ou para a pessoa lá na sua comunidade, e não somente com uma proposta de tratamento e reabilitação, mas também com uma proposta de promoção de saúde e de prevenção de doenças. Isso é atender a pessoa de uma maneira integral. Veja que é algo muito parecido com o que vocês estão fazendo nos estágios agora. Não é uma proposta de tratamento psicoterapêutico, mas é uma proposta de promoção de saúde. Uma outra característica do SUS é ser descentralizado, ou seja, o poder da decisão deve ser daqueles que são responsáveis pela execução de ações. E aqui ele está se referindo para que o poder seja descentralizado no seguinte sentido, entre estados, União e municípios. Quem executa as ações tem poder de decisão para a condução dessas ações de saúde. Uma outra característica é ser democrático, assegurando a participação e o efetivo exercício de direito de todos os cidadãos e a participação da população e da comunidade nas decisões de gestão do SUS. A gente vai falar de alguns princípios aqui, antes, porém, objetivos do Sistema Único de Saúde. A Lei 8.080, lembra que essa lei aqui institui o SUS, no nosso país, instituiu o SUS. Ela afirma que os objetivos do nosso atual sistema de saúde são a identificação, eu negritei, e divulgação de fatores condicionantes e determinantes da saúde. Veja, essa identificação e divulgação está se referindo a propostas de planejamento, de promoção de saúde, de prevenção de doenças, de reabilitação, de propostas que vão muito além simplesmente de uma ideia terapêutica de tratamento de doenças. Um outro objetivo, a formulação de política de saúde destinada a promover nos campos econômico e social a redução de riscos de doenças e de outros agravos, né? Aqui
a lei vai falar sobre objetivos como assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção, recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. Bom, percebam que a lei que institui o SUS, ela é muito bem elaborada. A legislação nossa, o nosso Sistema Único de Saúde é um dos melhores do mundo. E a gente poderia aqui abrir um espaço para uma discussão infinita aí sobre por que talvez não tenha o funcionamento que a gente espere. Mas veja, eu estou conversando com você sobre a estrutura do Sistema Único de Saúde, porque fazemos parte desse Sistema Único de Saúde como população, fazemos parte e temos responsabilidade sobre o funcionamento desse Sistema Único de Saúde como cidadãos, e talvez em breve você faça parte do Sistema Único de Saúde como profissional de psicologia que vai estar lá inserida. Princípios. Bom, nós temos um grupo de princípios, né, que são classificados em doutrinários e organizativos. Como o próprio nome já menciona, os princípios doutrinários, que nós veremos aqui na sequência, são os princípios que dizem respeito a valores e concepções filosóficas que fundamentam o SUS. E os princípios organizativos são aqueles que estabelecem como o SUS vai ser organizado. Tudo bem, gente, até aqui? Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Professor, eu gostaria até de colocar, como eu falei do SUS, que minha filha mora nos Estados Unidos, né? E é fato, porque se eu só ouvisse, eu não ia saber, eu não ia acreditar. Ela mora em Washington. Ali, se a pessoa está desempregada, que ela não tem convênio médico, ela morre doente na calçada. Não tem sistema gratuito de saúde. Uhum. Tem hospital. E a gente reclama. Que legal. A gente reclama daqui, né? Mas pelo menos um pouquinho a gente é atendido, né? Tem um hospital que pode instalar. Que legal você compartilhar essa experiência, viu, Rosana? A minha irmã também, ela mora no Texas, né? E não é só a questão de não ter o seguro-saúde, né? Se você tem o seguro-saúde, você ainda tem que desembolsar muito dinheiro caso você vá para uma emergência. E fora que ela comenta comigo que lá os médicos, ao contrário do que a gente pensa aqui, eles não são bons como os médicos do Brasil, eles são um atendimento bem ruim. Então é uma ilusão que nós temos, né? E ela fala para mim que ela era muito melhor atendida aqui no SUS que hoje lá com o convênio que ela tem em saúde. Sim, e complementando o que a Thalita falou, tem americanos que, quando é problema corriqueiro de saúde, passam no médico lá. E quando é um problema mais sério, que solicita mais atenção, mais cuidado, eles vêm se consultar e se tratar no Brasil. Porque lá, o que acontece? A punição é muito grande se tiver o erro médico. Então, eles, para não ser punido por um erro médico, você vai com qualquer problema, eles te dão paracetamol. E aí, eles não tratam, eles só vão, assim, mascarando. Então, tem muitos americanos que vêm se tratar aqui no Brasil. Isso a gente não fica sabendo no dia a dia, né? Legal vocês compartilharem essas experiências, porque assim, gente, o que normalmente acontece é nós ouvirmos as pessoas, e eu digo as pessoas de modo geral, tá bom? Falando mal do Sistema
Único de Saúde no nosso país. Mas a legislação, o nosso sistema é um dos melhores do mundo. Tem suas dificuldades, é claro, tem suas deficiências, a demanda de atendimento é alta, mas o sistema é um dos melhores do mundo. E como eu disse, nós fazemos parte desse sistema como cidadãos. E talvez você em breve faça parte como uma profissional. E aí é importante no sistema, no SUS, só é difícil a porta de entrada. Depois que você entra e consegue tratamento, aí tem cobertura para tudo. E no convênio, ao contrário. A porta de entrada é tudo muito fácil na recepção. Na hora que você vai precisando do tratamento mais complexo, aí vai bloqueando tudo. Aí você vai tentar entrar no SUS. Uhum. Verdade, acontece muito mesmo. Verdade. Fora que a gama de serviços prestados é muito alta, né? Tem gente que não conhece tudo que o SUS oferece. O SUS, ele leva remédio de alto custo em casa para as pessoas não precisam nem sair de casa para buscar o remédio, todo mês chega o remédio. Então, assim, muitas coisas que o SUS faz, muitas pessoas que utilizam o sistema não conhecem, elas desconhecem tudo que elas teriam direito. Uhum. Também é uma colocação aqui. A minha sogra, o médico vai até a casa dela, consulta ela. Não por pedido dela, mas é porque é organizado dessa maneira. Ela mora em Santo André, no Jardim Carla. O médico vai mensalmente até a casa dela, fazer uma consulta, tirar a pressão, conversar com ela. Você vê que bacana. São experiências assim. Nós, como cidadãos brasileiros, precisaríamos conhecer um pouquinho. Agora, se formos profissionais atuantes do Sistema Único de Saúde, precisamos conhecer muito mais para que a gente execute ou coloque em prática essa lei, né? Esses princípios, todas essas ordenanças, né? Porque como a gente levantou aqui no início, muitas vezes não há uma prática adequada, e eu não falo como culpabilização, como julgamento, ok? Mas muitas vezes não há uma prática adequada, uma recepção adequada, um atendimento adequado, por conta de pessoas que, enfim, estão lá com suas próprias questões, por muitos motivos também desmotivadas, mas enfim, não vem ao caso. Mas se você estiver lá um dia inserida, atuando como psicóloga, é importante que você faça a diferença no sentido de colocar em prática uma legislação que é excelente e que é muito boa, né? Olha lá, vamos para os princípios doutrinários: universalidade, equidade e integralidade. Princípio da universalidade. O que diz esse princípio? Bom, que a saúde é um direito de todos, não um serviço, é um direito. Todos os brasileiros têm direito à saúde, à atenção à saúde. E quando nós falamos todos e todas, nós estamos falando uma igualdade de acesso, sem distinção de raça, de sexo, religião ou qualquer outra forma de discriminação do cidadão brasileiro. Universalidade. Percebam que qualquer forma de discriminação não deveria ou não deve ser aceita dentro de um sistema único de saúde que tem como princípio a universalidade. Se nós pensarmos aqui em saúde mental, talvez muitas pessoas sejam barradas por conta de um sofrimento psíquico, por conta de um transtorno mental. E isso confronta diretamente esse princípio da universalidade que estabelece, que ensina que todos precisam ter direito
e acesso à atenção à saúde. Todos os cidadãos e cidadãs brasileiras. Tudo bem? Aqui, assim, vale pensar em alguns desafios, né? Muitas pessoas não têm acesso, muitas vezes, à atenção à saúde, ao serviço público de saúde, por dificuldade de deslocamento, por conta do local onde moram, por conta de uma falta de informação ou de conhecimento. Percebem como existem desafios a serem superados? Professor, eu lembro no primeiro semestre do nosso curso, como que é o nome do professor do neuroatomofisiologia? Khaled. O Khaled falou que o sistema de saúde no Brasil é excelente. O que dificulta é que a demanda é maior do que a oferta. Ele é ótimo, porém a oferta é pequena, não atende toda a demanda. É só ali que ele peca. A demanda é muito alta, é muito grande mesmo, né? Eu lembro que quando eu trabalhei em CAPES, nossa, tinha uma fila de espera, tinha pessoas aguardando para ser atendidas. A demanda é alta. Mas veja, eu entendo também que essa demanda pode ser um pouco mais acolhida quando o profissional ele for mais humano. Veja, não estou falando que o profissional humano vai resolver todos os problemas, mas eu entendo que a demanda pode ser melhor acolhida se o profissional for mais humano. Muitas vezes a gente se prende a regras, normas, a protocolos, como o filme, né? E a gente simplesmente coloca a pessoa numa fila de espera, ou simplesmente falamos que não tem vaga, ou simplesmente falamos que não vai ser possível o atendimento. E vejam que um princípio ele vai se ligando ao outro. Olha o princípio da equidade. Equidade é diferente de igualdade. Equidade significa considerar as desigualdades existentes. Todo cidadão é igual perante o SUS e será atendido conforme suas necessidades. Todos os cidadãos são iguais, mas nem todos têm as mesmas oportunidades, as mesmas condições. Equidade diz respeito a você identificar as diferenças existentes entre as pessoas e suas dificuldades. Eu trouxe essa imagem aí de uma população ribeirinha, que a gente vai pensar aí talvez uma população lá na Amazônia, mas não precisamos ir tão longe, isso aqui é só uma ilustração. Nós temos aqui na nossa região populações que não têm acesso, como eu dizia, muitas vezes ao Serviço Único de Saúde por falta de informação, por falta de conhecimento, porque muitas vezes não tem um profissional lá que possa orientá-la. Não tem um profissional, muitas vezes, que a acolha ao ponto de fazer as devidas orientações e falar de seus direitos e empoderar essa pessoa de aspectos que podem estar relacionados à promoção de saúde. Muitas vezes o profissional lá vai olhar para a doença e não para a pessoa. E quando ele olha para a doença, talvez ele fale para ela, ó, não tem vaga, a senhora vai ter que entrar numa lista de espera. Mas quando ele olha para a pessoa, ele vai trazer informação, escuta, acolhimento. Ele vai entender quais são as suas dificuldades. Ele vai lembrar também que tem muitas pessoas que não se chegam ao serviço ou não
não são beneficiadas pelo Sistema Único de Saúde por conta de suas próprias dificuldades. O princípio da equidade é justamente isso, equilibrar essas desigualdades, de modo que todos possam ter acesso ao Sistema Único, à atenção à saúde. Ô, Pro, posso fazer uma colocação? Claro, por favor. Essa questão, né, do SUS ser para todos, né? Eu lembro que uma vez a gente estava em sala de aula, eu não lembro em que aula era, e a gente estava falando sobre o SUS, né? E é engraçado como as pessoas, elas rotulam o SUS como sendo das pessoas de mais baixa renda, né? É como se quem tivesse uma condição melhor de vida, ou até tivesse um convênio, não pudesse usufruir daquilo que o SUS dá. Porque em muitas situações, o SUS, ele acaba te ofertando serviços que o particular não te dá. E aí, quando você fala que você utiliza alguns serviços do SUS, as pessoas que são mais humildes ou que têm menor conhecimento a respeito disso, elas acham que você está invadindo um espaço e um direito que é delas. E eu achei isso interessante, assim, de observar, né? Porque na época, na sala de aula, a questão que foi levantada foi em referência a um CAPS, que a pessoa reclamou que estava instalado num bairro de maior renda, e ela achava aquilo um absurdo, ou seja, uma pessoa que tem um vício, por exemplo, e precisa se tratar num CAPS AD, né, algo assim, ela também tem o mesmo direito, se ela tem convênio ou não tem. Então, assim, isso é muito interessante, porque o SUS é para todos, e às vezes não está só nessa questão dos mais desprovidos, como esse exemplo que o senhor deu dos ribeirinhos, mas também as pessoas olham para aquela pessoa que tem uma renda maior, uma situação melhor, como se ela tivesse errada em utilizar o serviço. O serviço é para todos. E aí tem uma pergunta também de concurso, né? Uma pessoa que tem convênio médico, ela pode ou não utilizar o serviço do SUS? Claro que sim. Claro que pode. O serviço é para todos, é universal. E todos têm direito a acesso, né? E no Hospital das Clínicas atende convênio particular, e lá é um hospital do SUS, às vezes não tem vaga para ser atendido pelo SUS, aí você pergunta para a moça, e no particular, como que está a agenda? Ela fala, e tem vaga para amanhã, é R$400, é 350. Uhum. Acontece muito isso, porque lá é um hospital muito bom, então aí quem pode pagar é atendido mais rápido. O hospital de clínicas é uma referência aí, né? Na América, né? Do Sul, na América Latina, né? Bom, um outro princípio é o da integralidade. Veja, a gente vai voltar naquela palavrinha, né? Biopsicossocial. A ideia de que, a concepção de que a atenção precisa ser integrada ou integral, de que essa pessoa é muito mais do que a doença, do que sua queixa, do que sua demanda, é muito mais do que aquilo que está sendo apresentado. E essa concepção de integralidade baseada nesse princípio do SUS, ele busca ou ele propõe para que o profissional ele olhe para essa pessoa de forma humanizada, sim, de forma a considerar os seus aspectos biológicos, mas também os seus aspectos psíquicos e sociais. Esse princípio ele nos convida a nos desprendermos daquele modelo biomédico adotado por muitos de olhar para a doença, de fragmentar o indivíduo em sistemas, em órgãos, desconsiderar que por trás, né, ou por trás não seria um termo correto, mas que envolvido àquela doença que está sendo apresentada, existem questões psíquicas, psicológicas, existem questões sociais, existem déficits ali que precisam ser acolhidos e atendidos, e não somente a medicamentalização, não somente
o tratamento para aquela doença que é a queixa principal naquele momento, né? Um exemplo do cuidado integral. Na assistência e no cuidado a um paciente hipertenso, diante de uma crise hipertensiva, o médico, além de medicar, deve dialogar, escutar e identificar os possíveis fatores à crise, educando o paciente quanto à necessidade de cuidados como uma alimentação hipossódica, ou seja, com pouca ingestão de sal, e quanto à necessidade de atividade física regular, entre outras práticas que possam auxiliá-lo no controle da hipertensão e na manutenção de sua saúde. Caso seja constatada a presença de fatores sociais e familiares que possam agravar seu estado, verificar a necessidade de apoio de outro profissional ou a inclusão em um grupo de apoio, sendo realizado encaminhamento com acompanhamento do caso. Percebem que exemplo bom que nos retrata o cuidado integral de uma pessoa que vai ao médico porque está com hipertensão. E o médico acolhe, dialoga, psicoeduca, orienta, encaminha se for o caso. Temos profissionais assim? Temos muitos. Temos médicos assim, temos enfermeiras assim, temos técnicos de enfermagem assim, temos recepcionistas assim, temos fisioterapeutas assim, temos psicólogos assim. Mas, infelizmente, nós temos também médicos que não são assim, enfermeiros que não são assim, técnicos de enfermagem que não são assim, e psicólogas que não são assim. Que a gente possa pensar e refletir sobre esse cuidado integral, tá bom? Da pessoa e do indivíduo. Como a gente tem comentado sobre aquele exemplo de uma sala de espera, muitas vezes a pessoa está ali há 3 horas aguardando o atendimento. E o psicólogo passa para lá, passa para cá. E eu não estou falando no sentido de você resolver os problemas do mundo, tá? Eu estou falando de você ser mais humano, de você acolher, de você dialogar, de você orientar, de você informar. Então, muita atenção ao cuidado integral. Esse princípio de integralidade ele é assegurado quando se disponibiliza, como a Rosana disse, visitas domiciliares para idosos, para pessoas com deficiência, pessoas com dificuldade de acesso. Quando se tem um local de espera para o atendimento adequado, quando há uma comunicação clara entre pacientes e profissionais. Pro, agora durante o Covid, né, é uma dúvida que surgiu aí de exemplo de integralidade. Eu quero saber se isso é integralidade ou não. A minha sogra, ela é idosa, né, e ela é transplantada do fígado. E quando começou a quarentena aí do Covid, ela não tinha ainda sido vacinada da gripe. E o SUS mandou um enfermeiro lá, todo capacitado, com toda a questão de segurança para vaciná-la. Isso é integralidade? Isso é integralidade, é um exemplo. É um exemplo, é uma visita domiciliar e que além de estar baseada no princípio da universalidade, está baseada no princípio da equidade e também é um bom exemplo de integralidade, porque está contemplando aí todos os fatores, inclusive sociais, para o acesso dessa pessoa ao serviço de saúde. Muita atenção, viu, a esse cuidado, gente. Bom, princípios organizativos são aqueles que estruturam o funcionamento do Sistema Único de Saúde,
são os princípios de descentralização, regionalização e hierarquização e o de participação social. Primeiro é o princípio da descentralização. Bom, esse princípio, ele, tratando de funcionamento, tá bom? Ele diz respeito à distribuição dos poderes nos 3 níveis de governo: União, Estado e município. Cada esfera de governo, União, Estado e município, é autônoma e soberana em suas decisões e atividades no que diz respeito à saúde. Claro que existe o Ministério de Saúde, o Ministério da Saúde, que tem a sua função, que estabelece ali uma normatização para esse funcionamento, mas o Estado e os municípios, eles têm autonomia e soberania para decisões e atividades no que diz respeito à saúde. É isso que trata e que orienta o princípio da descentralização. Os municípios, eles fazem a gestão da saúde, da atenção à saúde nos seus territórios. Outro princípio que diz respeito ao funcionamento e à organização do SUS é o da regionalização e hierarquização. Trouxe uma foto aqui do Hospital Regional e Estadual de Santo André, lá o Mário Covas, para a gente lembrar desse princípio. Esse princípio orienta para que os serviços sejam organizados em níveis crescentes de complexidade. Vejam, é considerado uma determinada região, uma área geográfica, e ali é feito um planejamento a partir de critérios epidemiológicos, com conhecimento da população que deverá ser atendida, e a regionalização, ela diz respeito a esse processo de articulação entre os serviços que já existem e os que são necessários para serem implantados, pensando na complexidade crescente dos casos. Por exemplo, Mauá tem o seu sistema de saúde, faz a sua gestão, Santo André a sua, São Bernardo a sua, Diadema a sua, São Caetano a sua, mas nós temos hospitais aí de alta complexidade, como o Regional Estadual Mário Covas, o Serraria em Diadema, que são hospitais que, na região, são referência e que dizem respeito a esse princípio da regionalidade. A hierarquização, ela deve proceder à divisão desses níveis de atenção e garantir as formas de acesso aos serviços que façam parte da complexidade requerida pelo caso. Veja, o que diz respeito a esse princípio da hierarquização? Puxa, se eu tiver com uma dor de cabeça, eu não vou lá para o Hospital Mário Covas. Eu vou para a UBS. Onde que está a UBS? Normalmente muito próximo do local onde eu moro. Normalmente tem uma UBS, que é um equipamento de saúde, instalada nos pequenos territórios, né, que são os bairros ou um grupo ou um agrupamento de bairros. Então, se eu estou lá com dor de cabeça, um mal-estar, uma dor de barriga, eu vou à UBS. E a UBS vai levar em consideração os níveis de atenção e propor os possíveis encaminhamentos para que, dependendo da complexidade do caso, possa ser encaminhado ou talvez usufrua de serviços lá no hospital regional, no estadual, no Mário Covas, por exemplo. Percebam que nós estamos tratando aqui de organização e funcionamento, tá? Ô, Pro, aí depois entra os do estado, né? Tipo, se o Mário Covas não consegue atender, eles mandam para as clínicas, não é isso? É tipo
aquele hospital aqui, o Heliópolis, né? Que ele e as clínicas parece que são referências mais do estado, né? Onde as pessoas vão para eles em casos diferentes, né? Eles se dividem. Isso, é por níveis de complexidade, né? Dependendo da complexidade do caso ou da demanda, vai sendo feito esses encaminhamentos. Isso favorece, né, o nível de especialização, o acolhimento das demandas, né, e o direcionamento de caso para caso, né? E um princípio, um outro princípio que trata do funcionamento e da organização é esse princípio da participação social. A sociedade, a população deve participar no dia a dia. Como? Através de conselhos e as conferências de saúde que são criadas e que acontecem. Nesses conselhos e nessas conferências de saúde, é possível formular estratégias de controle, de avaliação e de execução da política de saúde. Existem conselhos de saúde em 3 níveis, né? No nível nacional, estadual e no nível municipal. Esses conselhos são compostos por representantes de usuários e por trabalhadores da saúde. E que vão deliberar, discutir sobre as políticas de saúde. Tá bom? Isso é o que trata do princípio da participação social ou participação da comunidade. Professor, Hã? eu só acho que é importante ressaltar também que nenhuma lei, né, ou projeto, ele vai existir por si somente. É necessário que todos, assim, quem faz o projeto e as leis somos nós que participamos dela. Então, o sistema, como o senhor disse, que nós somos o sistema, estamos nele. Então, a gente tem assim, alguns paralelos. Das vezes, o não funcionamento e a alta demanda também vai muito. O que está acontecendo nesse funcionamento que travou aqui, essa demanda que está tão alta? O que aconteceu? Enquanto a gente tem médicos, né? Médico que vai lá, põe aquele dedinho de silicone para dizer que está atendendo, e ele está lá no Caribe, como já aconteceu. Nós também temos paciente que, para ir para a praia, inventou que o braço estava dormente e ganhou 3 dias e foi para a praia. Então, assim, às vezes a gente centraliza uma dificuldade só para aquilo não andar, né? A gente vê, é a falta de dinheiro, foi a demanda, as políticas públicas, então a gente centraliza e de repente tem todo um contexto envolvido, o professor, que é aquele médico que mandou fazer aquele dedinho de silicone, a pessoa que usou o dedo de silicone, os outros demais que concordaram com aquilo, sabendo e não fizeram nada. Aí de repente eu vou invento uma dor no braço para pegar 3 dias para ir para a praia, ou para ficar em casa, ou para ganhar um atestado e enganar a minha empresa. Tem todo. Aí também, em contrapartida, às vezes, o sujeito vai lá, porque se ele chega para o médico e diz, eu não estou legal, cara, me deixa em casa hoje, eu não estou bem. O médico diz, não, você vai voltar, porque você está bem. Quer dizer, tem vários parâmetros, professor, que dá para ser reparado, revisto. É assim, é aquela escadinha, né? Eu vi que o senhor publicou no seu status, assim, se a gente se segurar, o outro não cai. E o senhor mostrou ali uma escadinha, com 2 segurando, e um no meio tinha um buraco, mas aquele bonequinho não caiu, porque os 2 da laterais seguraram. Então, assim, se cada um de nós, se a gente, vamos dizer assim, se autopoliciar, né, se autopoliciar, porque as nossas leis não são ruins, atrelada ao SUS, professor, nós temos também as leis trabalhistas, não estou falando dos salários miseráveis que são pagos, estou falando das leis trabalhistas. Por exemplo, eu tenho um amigo do Japão, que ele ficou 1 mês em casa, e ele ficou 1 mês sem trabalhar e 1 mês sem receber.
Então, também voltou no outro dia normal e retomou a vida dele. Aham. Mas é só para a Não, gente sim. entender que aqui no Brasil, um mês em casa era um mês assegurado pelo SUS, pelo atendimento, pelas leis trabalhistas, enfim. A participação social é importante nós pensarmos na comunidade participando mesmo das decisões. E a comunidade participa também, né? É importante aqui falar da escuta da comunidade, das pessoas que são aqueles que utilizam o serviço de saúde, né? Aqui eu trouxe uma breve apontamento aqui sobre a atuação de cada órgão, cada unidade do Estado. Primeiro, da União, o Ministério da Saúde, que é o gestor nacional do Sistema Único de Saúde. É ele que formaliza, que formula, que normatiza, que fiscaliza, que monitora e avalia as políticas e ações. E mantém uma articulação com o Conselho Nacional de Saúde. Atua no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite. Tripartite porque é uma comissão que dialoga e que faz parte gestores da União, do Estado e do município. Tá bom? Dentro da estrutura do Ministério da Saúde, a gente tem entidades como a Fiocruz, Funasa, a Anvisa, a ANS, tá? E alguns hospitais federais. Secretarias estaduais de saúde, no que diz respeito aos governos estaduais, elas participam também da formulação das políticas e ações de saúde, prestam apoio aos municípios do estado com articulação, articulando aí com os conselhos e essas discussões e diálogos através da comissão Intergestores Bipartite, que é formada por gestores estaduais e municipais. Eu não vou perguntar isso na prova, tá, gente? Claro, mas é importante você saber que existe essa estruturação. E essas comissões tripartite e bipartite, tá? Se você quiser tomar nota aí, para você que pensa em fazer um concurso, são questões importantes também aí, que eles costumam perguntar em concurso. Comissão tripartite está apontada para o Ministério da Saúde e é composta por gestores da União, do Estado e do município. Comissão bipartite aponta para secretarias estaduais de saúde e é composta por gestores estaduais e municipais. Tá bom? Para quê? Para dialogar, formular e tratar de políticas e ações de saúde. E as secretarias municipais de saúde são aquelas que planejam, organizam, controlam, avaliam e executam as ações e serviços de saúde, percebem? Aos municípios, né, representados por suas secretarias de saúde, cabe a execução e a gestão das ações e serviços de saúde em seus territórios. Aqui está a referência do nosso conteúdo. Se você entrar no site do Ministério da Saúde, lá colocar Sistema Único de Saúde, você vai poder se aprofundar um pouquinho mais na estrutura, nos princípios e no funcionamento do SUS. Tá bom? Bom, agradeço a participação de todas e todos. Peço desculpa por algum tipo de intercorrência com relação à internet. Pense nesse Sistema Único de Saúde, nesse funcionamento dos nossos serviços de saúde. Lembre-se que fazemos parte como cidadãos. Mas que é importante você pensar que talvez em breve, ou em algum momento da sua vida profissional, você faça parte como psicóloga. Tá bom? E articular todos esses princípios, todas essas legislações com a sua prática, pensando na humanização do seu atendimento, onde quer que você esteja atuando, é importante e indispensável
para nós, psicólogos e psicólogas. Tá bom? Gente, é isso. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Obrigada, Pro. A questão dos conselhos foi interessante, porque eu acho que nem todo mundo tem esse conhecimento, né, que pode participar de um conselho. Eu aprendi isso só quando eu entrei na faculdade, né? Então eu acho bem interessante. Obrigada, viu, Pro? Imagina, eu quem agradeço. Bom dia para vocês. Boa terça-feira. Fiquem com Deus. Forte abraço. Até segunda-feira. Amém. Tchau, professor. Obrigada. Tchau, gente. Obrigado, eu.